Salve, salve minha família! Como vocês estão? Tudo bem? Família, antes de mais nada, siga o canal, curta, comente, faça tudo o que tem pra fazer aí, pra vocês receberem aí sempre os próximos vídeos, beleza? Família, vídeo de hoje, um dos indicadores que eu mais analiso quando estamos em operação é o MACD. MACD, convergência e divergência. O MACD são essas duas linhas simples também, são duas EMAs, EMA 12 e EMA 26, EMA 12 aqui de azul e EMA 26 de laranja. O MACD ele vai nos indicar a mudança de tendência. Então tem dois pontos muito importantes do MACD que a gente precisa observar, que é o cruzamento do MACD de baixo para cima e o cruzamento do MACD de cima para baixo. Perceba que quando a média 12, que é a mais lenta, ela cruza a média 26, o que acontece com o preço? O preço entra numa tendência de alta. Então, vamos marcar um canal de alta, só para vocês, para ficar mais claro ainda. Então, esse canal de alta está indicado, né, pelo MACD. MACD cruza de baixo para cima nesse ponto, inicia uma tendência de alta. MACD cruza nesse ponto para baixo, inicia uma tendência de baixa. Mesmo que curta, mas temos operações aqui, né? Então, como que a gente vai de fato observar o MACD na confluência das operações? Porque quando a gente está operando, a gente está nada mais nada menos do que juntando confluências. Ou seja, vai ser o cruzamento vai ser o cruzamento das EMAs, vai ser o cruzamento do MACD, né? Vai ser o histograma do MACD também aqui crescendo e diminuindo, né? O MACD cruza para baixo, o histograma começa a apontar para baixo, né? E vice-versa. Então, sempre a gente vai estar operando baseado em confluências, né? Para a gente identificar esse canal de alta, a gente tem que ver que antes teve um canal de baixa, né? Esse ponto aqui que o MACD cruzou de cima para baixo, o que a gente identifica de padrão aqui, né? Um triângulo descendente, que já indica uma tendência de baixa, ou seja, nesse ponto aqui, ó, o MACD cruza para baixo, faz um pullback e vem nesse movimento. Ah, e como que eu sei que a partir desse momento é o momento que agora eu vou pensar em operações de compra? Canalzinho de baixa. Trace uma linha nessa diagonal, aonde que vai ser o breakout. O que é o breakout? É a quebra do preço no padrão. Qual que é esse padrão? Canalzinho de baixa, breakout, exatamente nesse candle que rompe a resistência do canal de baixa e vem por cima da EMA 9, tá vendo? Ó? Vem por cima da EMA 9 e de fato explode. Mas nesse ponto que ele rompeu, olha o MACD cruzando de baixo para cima. Então a gente vai observar o cruzamento do MACD e vai optar por operações, quando o MACD cruza de baixo para cima, operações de compra, e quando o MACD cruza de cima para baixo, operações de venda. Você não vai fazer compra aqui e você não vai fazer venda aqui, porque senão você vai estar indo contra a tendência, né? O MACD, o que você tem que observar no MACD é a EMA 12, porque é ela que é a principal, vamos dizer assim. É ela que vai cortar a EMA 26, que é a EMA laranja. Então você sempre vai estar olhando para a EMA azul, para a linha azul, cortando a linha laranja, né? Cruzou de baixo para cima, opa, olha o preço. Cruzou de cima para baixo, opa, olha o preço. Então a gente vai aqui procurar um momento aqui oportuno de uma operação baseado no MACD, né? Então a primeira coisa a gente precisa saber os níveis, né? Vamos aplicar aí o SMC.
nível de order block, ou seja, dentro desse espaço aqui, ó, dentro dessas duas linhas, é onde o institucional colocou dinheiro, por isso o gráfico subiu, né? Vamos voltar. Qual é o topo mais alto anterior? Aonde teve o breakout? A linha toca no preço e toca no preço de novo aqui. Olha o preço aqui, o MACD. Nesse momento aqui, ó, cruzando de baixo para cima, fazendo o preço subir e o order block também aqui, ó, já mostrando isso. Beleza, vamos lá. Identificar o momento exato para a gente olhar no MACD e fazer a nossa operação. Então aqui, ó, temos aqui um choque, uma troca de característica, né, de alta agora para baixa, traçando um suporte, né, sempre na base do preço, né? A gente já identifica um outro breakout aqui, ó, nesse ponto aqui, né? E nesse ponto aqui de trás, ó, que o preço rompe as emas, olha aqui o preço, o MACD cruzando de cima para baixo. Ele cruza, faz um pullback e vem aí na direção, né? Então, vela de 9,25, a gente vai fazer uma operação aí baseado no MACD. Vamos marcar mais um nível aqui. Se ele romper esse nível, ele vai dar um boss, que é o break of structure, a quebra dessa estrutura. E a gente fica de olho. O 1 minuto, ele é o fragmento dos 5 minutos. Ele é o fractal dos 5 minutos. Então, no 1 minuto, a gente consegue ter mais clareza do movimento do MACD e do preço também. O que a gente observa aqui? Preço em tendência de baixa, né? Eu não posso, num preço em tendência de baixa, fazer operações de alta. Temos aí operações de reversão, mas na sua maioria das vezes você precisa acompanhar o MACD e acompanhar a tendência. Ó, preço nesse momento rompendo esse nível aqui de suporte, que é esse nível aqui, ó, fazendo aqui um boss, né? A continuação, agora concretizando a tendência de baixa. Agora concretizando essa tendência de baixa, ó. MACD totalmente apontado para baixo, preço para baixo. Operações sempre de venda, né? A gente olha ali o MACD totalmente apontado para baixo, isso está indicando para a gente que o preço está indo para baixo, né? O MACD, ele é uma seta, né? Então, se ele está apontado para baixo, você tem que seguir essa direção, você tem que seguir essa seta. Da mesma forma, quando ele fica apontado para cima, você precisa aí seguir a direção de compra. Olha aí, preço vem buscar também essa região aqui, ó, de order block. Toda essa região aqui, né? Tudo isso aqui, ó, são níveis de order block, é onde o institucional joga o preço para cima, né? Então ele vai jogar o preço para cima, vai mitigar esse preço um pouco mais acima e o preço vai, na sequência, já fazer esse movimento para baixo. Por quê? Porque o MACD está apontado para baixo. As emas também estão apontadas para baixo e nessa região a gente tem uma região de order block, né? De venda.
Jogando por 30 segundos, você tem o fractal do 1 minuto. Tanto 30 segundos quanto 1 minuto, ele vai ser o fractal dos 5 minutos, né? Família, pensando aqui, essas duas operações seguintes, eu vou fazer propositalmente ela negativa. Eu vou tomar 2 loss propositalmente para mostrar para vocês, para provar para vocês que se vocês forem contra o MACD, vocês sempre vão tomar loss. Eu fiz aqui uma operação de compra e tudo está indicando venda, MACD está para baixo, né? Eu não posso nesse momento fazer uma operação de compra, sendo que o MACD está para baixo. Então agora eu vou provar para vocês que todas as vezes que vocês forem contra o MACD, vocês vão tomar loss, né? A gente, mesmo no 30 segundos, o MACD cruzando para cima, tem que lembrar que o 30 segundos é a fração, é a tendência terciária da tendência primária que a gente opera, que é os 5 minutos. Então, às vezes, no 30 segundos, o MACD vai estar cruzando para cima. O preço vai, de fato, fazer um movimento para cima, mas no time frame maior, primário, que é o de 5 minutos, ele vai fazer uma mitigação, né? Ele vai fazer um pullback e ele vai seguir caindo, né? Então, todas as vezes que a gente operar contra o MACD, né, a gente vai estar aí tomando loss. O MACD também tem essa zona aqui de resistência, né, que você pode marcar essa zona de resistência no MACD, né, puxando aqui em cima assim essa linha de order block, né, essa zona, esse último candle antes de cair é a zona de order block, ou seja, o preço sobe até essa zona, que você vê também que é até a EMA 50, e depois ela cai, ou seja, ela captura liquidez nessa zona e depois ela cai. Então, mesmo se você também jogar o time frame de 30 segundos, muito cuidado para não cair nessa armadilha, tá? Que mesmo o MACD cruzando de baixo para cima no 30 segundos, nos 5 minutos, que é a tendência primária, ele vai estar cruzando para baixo, ele vai estar totalmente apontado para baixo, né? Essa curvinha aqui, ó, ele captura a liquidez ali em cima e vem na sequência, né? Então o preço aí, ó, nem chegou a ir muito para cima, né? Ele já voltou, ele já foi para baixo. Você vê o MACD deu uma lateralizada ali no 30 segundos, mas ele já está cruzando para baixo. Ele já está fazendo esse pullback, né? Nesse momento, o preço também dá uma lateralizada ali em cima, né? Mesmo o MACD subindo, nesse momento em 30 segundos, que é a terciária, tendência terciária da movimentação do preço, ele já quase toca naquela resistência que a gente marcou ali do MACD para fazer o caminho inverso, né? Ele, muito provável, lateralize nesse ponto, ali no gráfico, e venha jogando o preço para baixo, né? Essa é a leitura também do SMC, do bloco de ordens, que é aquela zona ali em cima. Ó, agora o preço já começa a formar aqui uma lateralização, como eu tinha falado. Família, eu vou fazer uma compra novamente para você ver que se você for contra a operação, se você for contra o MACD, você vai sempre tomar loss. Ó, vamos tomar mais um loss indo contra o MACD. Eu vou entrar comprado novamente.
4, 3, 2, 1. Eu vou entrar comprado mais uma vez para vocês verem que se vocês forem contra o MACD, vocês sempre vão tomar loss. Então não entrem contra, né? A próxima operação agora, a gente vai entrar a favor do MACD e vocês vão ver a diferença de vocês entrarem contra o MACD e entrarem a favor do MACD. Um vai ser loss e o outro vai ser sempre vitória. Ó, nesse momento ali, ó, MACD cruzando de cima para baixo no 30 segundos, né, fazendo o seu caminho natural, né? Preço tá caindo e o MACD cruzando de cima para baixo, né? Como a gente foi contra, mais uma vez a gente vai sair no loss, indo contra o MACD. Na próxima entrada, a gente entra a favor do MACD e aí eu provo para vocês aí que se vocês forem contra o MACD, vocês sempre vão estar saindo no loss. O MACD é um dos indicadores mais importantes dentro do meu operacional. Ó, preço deu uma lateralizada, ó, e rompe exatamente ali. Olha o MACD também no 1 minuto apontado para baixo, ou seja, preço para baixo. O MACD é uma seta. A EMA azul do MACD apontada para baixo é uma seta, mostrando para onde o preço está indo. Vocês têm que ver o MACD dessa forma. Vocês têm que ver o MACD dessa forma, como uma seta. Apontado para baixo, tendência de baixa. Apontado para cima, tendência de alta. Simples. Família, MACD nesse exato momento aqui, ó, cruzando para baixo, nesse exato momento. Vamos entrar uma operação aqui no Bitcoin. A gente analisa o quê? O canal de alta. Ou seja, essa linha de suporte, ó, suporte, suporte. E aqui em cima vira o quê? Vira uma resistência. Ou seja, nesse momento que o preço rompe esse nível aqui, que vai praticar um choque, né? A troca de característica de alta para baixa, MACD cruzando de cima para baixo, a gente entra vendido, todas as EMAs apontadas para baixo. Agora a gente vai fazer a nossa operação aí no sentido do MACD, para vocês verem que sempre vai ser vitória. Vocês fazem a operação no sentido do MACD. A gente espera ali 9h35, né? A gente sempre entra de 5 em 5 minutos. MACD cruzou para baixo. A gente fica em alerta. Resistência no MACD. Olha onde o MACD ainda está. Ou seja, toda essa região aqui ele pode percorrer para voltar. Nesse momento, preço tocando na EMA 200, fazendo um movimento de baixa. A gente tem um outro nível aqui, que ele pode vir para romper também para baixo. Aqui já seria um boss. E que também é todo esse nível aqui, né? Então ele rompendo aqui, ó, ele vem buscar esse ponto aqui de order block. MACD cruzando para baixo, a gente vai na sequência seguindo o fluxo. Novamente aqui, ó, vemos um outro padrão aqui. E o breakout exatamente nessa vela, que é exatamente o cruzamento do MACD. Ou seja, preço indo para baixo,
EMA 200 logo aqui. Temos aí um alvo. Bora aqui, bora. Vamos entrar 9,35. Agora, no sentido do MACD, vocês vão ver aí que a vitória é garantida, porque a gente está a favor da tendência, a gente não está indo contra a tendência. Preço respeitando aqui, rompendo todas as EMAs, e o MACD aí para baixo. Ó. O MACD nesse momento cruza de cima para baixo e o preço vem junto, né? Por que a gente entra de 5 em 5 minutos? Porque a gente pega o nascimento da vela por completo, né? A gente pegou no nascimento da vela e a gente vai até o final dessa vela de uma vez, né? Então depois que você entrou na operação, não tem o que você fazer, né? Depois que você entrou, você tem que somente aguardar o preço e na análise, né? A gente entra exatamente aí no cruzamento do MACD. A gente utilizou o MACD com outras confluências, né? A gente viu aqui os padrões gráficos, né? Um canal de alta, então o preço está dentro de um canal de alta, dá uma lateralizada, isso aqui tudo é uma lateralizada, ó. Dá uma lateralizada. Dá uma lateralizada. E nesse ponto aqui, nessa diagonal, ele rompe, né? Ele faz um breakout exatamente aqui. E o preço vem exatamente no nível de suporte que ele já deixou lá para trás. Então, o preço anda no gráfico capturando essas liquidez, né? Aonde ele deixa um topo, né? Aonde o preço deixa um topo, aqui em cima tem liquidez. Aqui em cima tem liquidez. Aqui em cima tem liquidez. E embaixo também. Embaixo tem liquidez. Ele captura a liquidez e sobe. Ele captura a liquidez e desce. E agora a gente fazendo a operação no sentido do MACD, a vitória ela é certeira. Por quê? Porque você está indo a favor da tendência, né? Você vê o preço toca lá em cima, dá aquele rompimento ali, MACD cruza de cima para baixo e você acompanha esse desenvolvimento, né? Então, provando para vocês aqui que se vocês forem contra o MACD, vocês sempre vão estar saindo no loss. É igual vocês forem contra a EMA 20, que é a EMA verde. Se o preço está para cima, você não pode fazer venda, né? Você está indo contra a tendência. E o que a gente não pode no mercado é ir contra a tendência, né? Repara aqui, ó. Esse cruzamento, esse outro cruzamento, esse outro cruzamento. É exatamente nos cruzamentos, a partir do cruzamento, que a tendência vai se desencadear. Então, essa operação, agora no sentido correto do MACD, ou seja, MACD apontado para baixo, preço vindo para baixo das EMAs. Lembrando que a gente opera sempre com as confluências. Então, lógico, o MACD sozinho, ele precisa estar com as outras confluências para que ele ganhe força. Na verdade, todos os indicadores, eles juntos, eles fazem essa força dentro da leitura do Price Action. Ó, preço vem se desencadeando. A vitória é certa quando você vai a favor do MACD. O preço já vai, o tempo já vai encerrando.
provando para vocês aqui que se vocês forem contra o MACD, vocês sempre vão estar saindo no loss, e se vocês forem a favor do MACD, vocês sempre vão estar saindo na vitória. Então fiquem ligados e não operem contra a tendência. É isso que o MACD te fala. É a maré, é a tendência. Você não pode nadar contra a tendência, senão você vai se afogar, senão o seu dinheiro vai embora se você operar contra o MACD. Aqui também, no próprio MACD, ó, tem um nível de suporte e resistência no próprio MACD, né? O MACD está em cima, ele vem até lá embaixo e volta. Todos esses níveis você precisa marcar, porque o preço anda no gráfico buscando esses níveis e o MACD vai estar te direcionando, vai estar te falando a direção da tendência. Beleza, minha família? Provando para vocês aí que não podemos nadar contra a maré, não podemos ir contra a tendência. Então, o MACD é uma seta. Opere sempre a favor do MACD. Beleza, minha família? Bora que bora! Até o próximo vídeo!